Olá pessoal, tudo bem? Nas nossas últimas apresentações, nós abordamos mais algumas anotações, mais algumas formas de se mapear as nossas entidades e algumas desses mapeamentos, algumas dessas notações correspondem-se a execuções automáticas na atualização ou inclusão de registros nas nossas tabelas, Que nós mencionamos a anotação prePersist e preUpdate para poder chamar um método que determina um valor ou realiza alguma operação no momento da inclusão ou alteração de registro na base de dados. Tá? Só para dar uma contextualizada, eu estou aqui subindo o nosso banco em modo servidor, tem essa nossa ilustração aqui. Aqui eu também já tenho ele conectado de acordo com essas configurações, vejam só, nosso HSQLDB via dbeaver, tá? E nosso banco de dados, ele não tem nenhuma tabela, então vamos reconstruir o nosso banco de dados simplesmente executando a nossa classe main, que é onde a classe que inicializa o contexto Spring Boot, considerando que a gente precisa determinar que o DDL das configurações do Spring, do Hibernate, ele precisa estar update, ok? Então, eu vou iniciar a execução da nossa aplicação e a expectativa é que todo o nosso modelo, as nossas tabelas sejam reconstruídas. Mas antes disso, eu gostaria de mencionar uma situação aqui com vocês. Imagina que nós quiséssemos aplicar o conceito de log, tá? De todas as nossas entidades ou algumas entidades nas quais vocês querem ter esse histórico de data de alteração e data de inclusão daqueles registros, E futuramente um usuário, algumas informações adicionais. Hoje nós vamos abordar mais um conceito que está relacionado ao ORM, ao mapeamento, que é o conceito de embedded e embeddable, que é o que quer dizer esses princípios de ORM, do mapeamento. Quer dizer que eu tenho uma classe, que essa classe não necessariamente precisa ser uma tabela, mas ela vai compor a estrutura do nosso banco de dados. Isso quer dizer o que, Gleison? Quer dizer que se eu quiser ter informações que são pertinentes a todas as classes ou mais de uma classe, eu quiser reutilizar esses atributos, replicando para suas respectivas tabelas, eu consigo obter esse resultado utilizando embedded e embeddable. Mas vamos colocar esse conceito na prática, tá? Vamos imaginar que eu queria que a nossa classe natureza também tivesse o mesmo comportamento do que a nossa classe conta, que tem a data de inclusão e a data de alteração. Como a gente consegue resolver essa situação? Eu poderia copiar os dois atributos, e colocar o prePersist e o preUpdate. Mas vocês começam a perceber que esse código está se tornando repetidamente, ele está sendo codificado, ele está sendo implementado em mais de uma entidade. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma classe que eu vou denominar ela como log, tá? Mas pode ser o nome, info, qualquer informação, qualquer contexto que vocês queiram estar implementando, ok? Eu vou dizer que ela é embeddable, essa minha classe log ela não vai ser uma tabela, ela simplesmente é um pacote, ela é uma parte da minha classe que de fato é uma entidade que tem sua tabela. Então eu vou vir aqui, vou extrair essas duas informações, vou colocá-las aqui, certo? E vou ter os seus métodos getters and setters, certo? Então eu tenho aqui o get data inicial, get data de inclusão e get data de alteração. Mesma coisa para o set. Ok, nós já temos a nossa classe embedded, que ela é embeddable, e aqui eu vou dizer que eu não tenho mais esses atributos, obviamente, tá? Então eu vou remover essa implementação, vou colocar aqui também e vou dizer o seguinte: classe conta, eu preciso que você me logue as informações de data de inclusão e alteração através de uma classe que eu criei para que você possa reutilizar esse nosso recurso. Como eu faço essa associação? Eu simplesmente crio um atributo log, só que ao invés dela ser
many to one, que depois nós vamos falar um pouquinho dessa outra notação que está relacionada ao mapeamento de outras entidades, nós vamos colocar como embedded, ok? Então, logo, a minha classe log ela é embeddable e a minha classe conta ela tem um atributo embedded da minha log. Então, eu vou fazer isso também para a nossa classe natureza, tá? Então, vou ter aqui e vou ter o getLog se eu precisar, tá? Não vou colocar o set porque a gente vai salvar usando o @prepersist, o preupdate, e vamos só inicializar o contexto da nossa aplicação, sem haver nenhuma operação de persistência de fato, tá? Vamos ver se não apresentamos nenhum erro. Vamos inicializar aqui o nosso contexto. Nós temos o DDL e foram criadas duas tabelas, tab conta e tab natureza. Vamos avaliar a estrutura. Vamos aqui dar um refresh nas nossas tabelas. Eu tenho aqui a tabela de conta. E vamos visualizar as colunas. Vejam só, a nossa tabela de conta ela tem dois atributos, que é data de alteração e data de inclusão. E a nossa tabela de natureza também possui os mesmos atributos. Isso é um grande reaproveitamento que a gente tem quando estamos trabalhando com anotações embeddable e embedded. Espero que vocês tenham curtido e qualquer dúvida, deixe nos seus comentários, pessoal. Um forte abraço!